Oi, oi, eu sou a Isabela, Eu sou a Aline e esse é o Pode Parir. o podcast que vai descomplicar o seu parto e a sua maternidade. E hoje a gente está aqui com a Karine Doula, colega nossa. Vamos falar um pouquinho sobre amamentação, sobre puerpério, sobre maternidade. E obrigado, Karine, por estar aqui com a gente hoje. Eu agradeço o convite, meninas. Se apresenta pra gente. Então, difícil, né, a gente falar da gente, assim. É mais fácil os outros falarem da gente. Tava bom, estava bem, estava indo bem. Então, essa é a Karine, ela é doula, consultora em amamentação. Mãe de dois. Mãe de dois, Agora eu já me sinto num level up, assim, mãe de crianças maiores, né? E estamos aí, acho que é isso. Mãe de pré-adolescente. Mãe de pré-adolescente. Nossa, pré-adolescente. Chocante, né? Chocante, muito. Muito, mas muito mesmo. Gente do céu. Você também, né, Aline? Sim, eu entendo. O desespero. Ai, mas que maravilhoso, porque vocês são novas, então, né? Tá tudo certo. E, cá, hoje a gente vai conversar um pouquinho, então, sobre bastante coisa, um bate-papo bem tranquilo. E eu quero começar com um assunto que eu acho muito relevante trazer, principalmente para esse tema, maternidade e amamentação. Você, como uma consultora de amamentação, deve ouvir bastante coisa ali. Nós, né, como doulas, a gente já ouve bastante coisa, a gente já consegue auxiliar, mas a consultora vai um pouquinho mais fundo ali na amamentação. E o assunto que eu quero começar falando é, na nossa realidade hoje no Brasil, que a OMS recomenda que por 6 meses seja amamentação exclusiva e muitas vezes, em muitos empregos, na maioria, né, dos empregos, a licença maternidade é de 4 meses, né? Então, nesses casos, assim, tem mulheres que te procuram com essa questão, assim, por exemplo, eu tô voltando agora da licença maternidade, e o que eu faço, como que eu faço, eu congelo leite, eu ofereço aonde, então fala um pouquinho, assim, pra nós, o que você acha? Bom, então é isso, né? Primeiramente já é uma conta que não fecha. Então, a gente pensar que um bebê deve se alimentar exclusivamente de leite materno por 6 meses, sendo que a mãe não está presente nesse período, eu acho que é um dos maiores BOs que a gente tem. Porque a mãe que ela tem o parto, ela tá ali vivendo imersa aqueles primeiros dias do puerpério, ela não tem noção de que em tão pouco tempo a vida dela vai mudar tanto, né? E nós que já tivemos bebê sabemos muito bem que deu ali 2, 3 meses, a gente já começa a olhar para frente e muitas vezes o que eu percebo na prática é que as mulheres elas se preparam muito tarde para isso. Então hoje, por exemplo, quando eu acompanho as gestantes eu já falo, por exemplo, no começo, quando a tua produção não está adaptada, que tu tem aquele boom de leite, né, que a gente não sabe nem o que fazer com aquilo, já começa a pensar num estoque, porque isso vai te dar uma folga, né? Porque quando chegar ali nos 2 meses, a tua produção adaptou. Entre segundo e terceiro mês de vida do bebê, o corpo entende o quanto esse bebê mama e acabou. É aquilo que tem, né? É pra demanda do bebê e pronto. Eu passei justamente por isso. Eu voltei a trabalhar e não tinha estoque. E não conseguia fazer estoque. E aí, então sabe eu o que acontece? tirava de noite para da manhã, tirava de meio-dia para da tarde. Eu trabalhei só 2 meses depois que acabou minha licença, mas foi sofrido. Sim. Porque bastante assim. mulher faz isso, né? Bastante mulher faz isso. Tanto que várias gestantes minhas, não, eu vou voltar com 4 meses, daí começa ali a dar 3 meses e não volta. Ou então volta e fica muito aí pouco tempo. começa não é um erro, mas elas não sabem, né? Que poderia ser mais fácil. O erro nessa situação é colocar uma bomba no peito com 3 meses para ver o que sai. Como se o corpo fosse um cofrinho que ele despejasse moedas para fora. E na verdade ele não vai. E aí não sai nada naquela bomba. E o desespero bate, porque no fim a produção acabou de adaptar, né? Então, assim, tudo que a gente vai planejar para voltar, a gente tem que planejar com um tempo hábil maior. Inclusive, por exemplo, testar um dispositivo para oferecer o leite para a criança. Testar a pessoa que vai ficar com essa criança, porque no fim das contas o maior medo é esse. As mães, elas se veem muito reféns, tipo assim, é a minha sogra que vai ficar, ela só quer dar mamadeira, então eu tô refém dessa situação, porque ela não quer oferecer de outro jeito. Se talvez essa mulher tivesse um tempo hábil maior para testar como funciona, ensinar esse bebê, ensinar esse cuidador, talvez a gente conseguisse índices melhores, né?
Mas eu vejo que é uma série de situações, desde o nascimento da criança, que poderiam ser mais fáceis, tornar esse processo mais fácil para a mãe. E já até ter uma preparação, porque eu sempre digo assim, não existe nenhum preparo físico que a gente possa fazer para amamentar, né, durante a gestação ali. Na educação perinatal a gente também estuda, né, também conversa com as gestantes sobre isso. Mas tem um suporte informativo mesmo. E esse suporte informativo já faz toda a diferença. Né? Então, a gente conversar mesmo. O que pode acontecer, já pensa lá na frente, né? Porque na gestação, geralmente, não é isso, né? Não tá ali com o neném recém-nascido, 2 meses e tal, lidando com tudo aquilo. Então, já começar a pensar, claro, provavelmente vai ser da forma lá como ela imaginou na gestação. Talvez não. Mas o nosso cérebro, muito provavelmente não, mas o nosso cérebro já tá, pelo menos... pensando em situações para lidar com aquela situação que for acontecer, né? Mas agora você falou isso e veio uma pergunta pessoal minha. A Flor, desde os 4 meses, ela mama em um peito só. Eu tenho um peito só produzindo leite até hoje. E foi uma escolha minha, na verdade. Porque eu tinha preferência por ela também tinha preferência por esse. Graças a Deus era o mesmo. Graças a Deus era o mesmo. E aí veio assim, eu falei, então vamos só deixando, né? Vamos só deixando. E aí, né, os comentários, não, porque você vai ficar com o peito maior que o outro. E de fato, assim, no começo ficava mesmo, né? Tipo, um O minúsculo e um O maiúsculo, assim. Mas nunca me preocupei com isso, tá tudo certo. Mas até os 9 meses eu tinha que tirar o leite e doei pro banco de leite. A Flor livre demanda. E doando ainda. E tinha que tirar porque não dava. Será que eu entrei num ciclo? Você ordenhava do peito que ela não mamava? Não, do peito que ela mamava. Eu tinha um só. Tá. O outro não produzia. Tu ordenhava o excedente do que ela mamava? Do que ela mamava. E ela mamava bem e eu tirava assim, bem. Essa questão, o corpo, quando a mulher faz o processo de apojadura ali nos primeiros dias do pós-parto, ele não entende para qual peito manda leite, né? Então ele manda pros dois. Tava mandando... Não, e às vezes o meu tava, tipo assim, mandando tudo em um. Pode ser. E aí nesse período aí, entre o 2º e o 3º mês, ele já entende, onde há estímulo à resposta hormonal, né? Então, o outro, ele tá ali quietinho, mas se ela, sei lá, der na louca dela de mamar, ele vai sair também, né? Ela puxa às vezes e chega até a dar aquela dorzinha, sabe não aquela dorzinha, mas aquela sensação, assim, quando a gente vai amamentar pela primeira vez, que o neném pega, assim, e suga, que você fica tipo, ai... Às vezes ela pega, daí eu fico assim, não. Daí ela fala, esse aqui ela fala, eca. Então, mas até veio um outro assunto que vocês devem ouvir muito também, das gestantes, que é em relação aos mitos, né? Os mitos que envolvem ali a amamentação. A minha mãe mesmo, ela veio sempre com um papo assim que ela não tinha leite, né? Hoje, óbvio, a gente entende, às vezes ela tinha uma baixa produção mesmo, podia ter diversas coisas, né? Mas pensa aí, há um tempo atrás. E meu e da minha irmã não tinha leite e amamentou nós até os 2 meses ali com fórmula junto. E não tinha leite, o peito pequenininho e tal. E eu sempre pensei, não, meu peito também é um peito pequeno. Só que nunca foi um medo meu. Nunca foi um medo. E depois eu parei pra pensar nisso, assim, que loucura, né? Nunca tive medo, assim, de, nossa, será que eu vou ter? Ou será que eu não vou ter e tal? Mas eu lembro que vinha isso, assim, de que, tua mãe não conseguiu amamentar, será que você vai e tal? E eu lembro que eu só tava muito entregue, assim, sabe? Ao processo e confiando mesmo. E você vê que não, que foi uma história completamente diferente. Sim. Né? Então a gente ouve muitos, nossa, minha mãe sofreu muito pra amamentar, ou uns mitos mesmo e umas crenças que vêm já implantado na gente que muitas vezes pode até atrapalhar ali, né? Sabe que eu fiz essa análise há alguns meses que eu me deparei com isso, né? Porque a gente, na educação perinatal, a gente fala muito e depois que nasce o bebê, vem muitas questões da gestante, né? Ai, porque eu não vou dar conta, não vou ter leite suficiente e tal. E daí eu fiquei pensando assim, porque a minha amamentação fluiu. E eu nunca pensei isso, eu falei assim, nunca chegou pra mim que eu não conseguiria amamentar, que meu leite não seria suficiente. Há 10 anos atrás também, a minha mãe amamentou, minhas tias amamentaram, minhas avós. Então sempre foi muito normal amamentar na minha família, então nunca chegou pra mim que talvez eu não seria suficiente. Então assim, eu nunca tive medo.
E eu amamentei. E isso então, vale eu acho pra tudo, né? Eu acho que se a gente for colocar isso em todas as esferas do que a gente está falando, o próprio parto em si. Exatamente. Quanta mulher que não sei se eu vou conseguir, porque na minha família todo mundo teve cesárea, sendo que isso é uma condição única e exclusivamente de cada situação individual e não tem nada a ver com genética. E nesse caso vai lá e a mulher tem um parto a jato muitas vezes, né? Já acompanhei assim, quebrar um ciclo de cesáreas na família com um parto magnífico, né? Sim. Que é chutar a porta mesmo e falar, então agora. Eu tava, essa semana inclusive, tava vendo algumas aulas, revendo algumas coisas, porque a amamentação é igual ao parto, assim, a fisiologia é a mesma, mas a forma como as coisas vão se desenrolando mudam, né, em tempo real. Não existe uma regra, né? É. E foi até engraçado, porque nessa aula que eu estava assistindo, por exemplo, falava sobre a inclusão dos bicos artificiais. E um dos fatores mais importantes na inclusão do bico artificial, pasmem, era a presença da avó materna no pós-parto das mães. Sendo que, às vezes, essa pessoa é a única pessoa com quem a mãe pode contar, né? Então, olha como isso realmente influencia demais. E a gente escuta certas coisas, né? Eu também tenho peito pequeno, eu nunca fui a pessoa que fiquei pirando nisso. Mas, em algum momento, eu ouvi da minha mãe, ai, mas será que tu vai conseguir? Olha o tamanho do teu peito, né? Então, assim, o que dói nessa hora é você ver que a pessoa que está do teu lado também desconfia. E isso é mais dolorido do que a própria crença que você já construiu durante toda a tua infância. Você ouviu que você não foi amamentada porque a tua mãe isso e aquilo, né? Então, vai da gente hoje, não é só buscar a informação para que a gente combata isso e a gente se fortaleça, mas também entender que isso é uma crença que não é minha, né? Então, é tudo igual. É igual ao parto. Teve um parto que eu acompanhei, que eu fui no hospital no pós-parto. E daí eu cheguei, a nenê tava com a chupeta. Eu não falei absolutamente nada, mas eu acho que assim, mas a gente... eu acho que entregou, porque a avó tava lá e ela me olhou e falou assim, eu também não concordo, foi a outra avó que deu. Tipo assim, você não falou um A. Eu não falei um A, mas ela... Não precisou. Então assim, as duas vós estavam sempre ali, uma insistindo em dar e a outra não, e a mãe acabou ficando ali sem saber o que fazer e tava ali por um pouco de falta de experiência também, mas é aquele negócio, né? A mãe tem mais experiência, então se ela tá falando que é pra dar, vamos dar, né? Sim. Mas é engraçado que foi duas vó ali no... E hoje eu vejo que assim, as consultorias que vêm, né? As questões relacionadas à amamentação que vêm, que exigiriam uma consultoria são, principalmente, nenê nasce, a mulher põe o nenê ali, põe pra jogo e seja o que Deus quiser, né? Eu não condeno, porque eu fui essa pessoa. Com o Felipe, eu fui essa pessoa. Eu estudei até o parto. Depois que ele nascesse, aí o instinto ia me guiar. Só que não. Não, e eu sempre digo isso, porque a amamentação, ela sim, é instintiva, é natural, mas a gente precisa... Exige técnica. Tem muita coisa que atrapalha. Precisa. Então, a gente, se não ficar atenta a esses detalhes que atrapalham a amamentação... Aí desanda tudo. E aí começam os pequenos problemas que eles poderiam ser resolvidos com um pouquíssimo ajuste. Mas o que a gente vê, existe um mercado muito, muito, muito forte em cima da amamentação. Em relação não só a fórmulas, como também a objetos, a acessórios, né? Então, por exemplo, a primeira coisa que se faz não é pensar em resolver o binômio. Né? Ninguém pensa, puxa, essa pega tá incorreta, tá incomodando, tá machucando, preciso de ajuda. A gente tenta sempre resolver isso usando algo externo. Então, o que mais vem é assim, uma situação que aconteceu, a pessoa já fez alguma coisa, já influenciou negativamente com alguma coisa externa, e aquilo já provocou uma situação com a produção de leite, com a negação do bebê no peito. Então, são coisas assim que o bebê, eu sempre falo, ele aprende tudo muito rápido. Tudo aquilo que é bom, tudo aquilo que não é. Então, a gente tem que ser muito consciente quando a gente inclui alguma coisa, porque o bebê vai aprender.
né? E se ele aprender uma coisa que não é legal, a gente vai ter que né, lidar com isso. Então, são coisas que a gente não sabe. A gente põe o bebê no peito e deu errado e a gente corre atrás do jeito mais fácil de resolver. Porque outro dia eu tava conversando com um casal sobre amamentação e tal, e daí o pai falou assim, nossa, eu já vi aqueles vídeos de quando coloca o neném em cima da barriga e o neném vai procurando o peito e tal, então, nossa, como é instintivo e tal. Aí eu até expliquei pra ele ali o que gira em torno disso, por que o bebezinho vem procurando o peito e tal, mas daí eu falei pra eles, eu falei assim, sim, né, o neném tem esse instinto de procurar um cheiro ali que ele reconhece e tal, mas ele não vai já chegar ali e, né, a peguinha vai ser perfeita e vai, né, ser tudo. Tem casos que sim, né, você já deve ter acompanhado também aquele caso que você coloca, o neném não chega nem tão perto, assim, você ainda tá ali, arrumando a mãe, se arrumando pra ficar com o neném e a peguinha perfeita, gente, né? Teve um caso que o bebê nasceu, veio pro colo da mãe e a hora que a gente foi ajeitar a mãe pra levar pra... Que daí ela a hora que a gente segurou o bebê catou. Tipo, sério? Ele tá mamando? Ele pegou sozinho. Tem esses nenéns, né? Então a gente sabe que mas tem. A gente tem que pensar que eles são bem pequena, são, né? A porcentagem disso é bem pequena. A maioria vai exigir pelo menos eu não digo ensinar, porque o que a gente vai usar do bebê já são reflexos, e reflexos são involuntários, mas um direcionamento, sim. né? Porque, querendo ou não, no primeiro dia, aparentemente é só alegria, independente se pegou certo ou errado, mas depois a gente vai pagando o preço disso tudo, né? Sim, porque é isso, né? E os nenéns, eles têm, de fato, ali uma necessidade de sucção e tal. Tem neném que dentro da barriga já tá chupando o dedinho ali, né? Então, eles nascem com essa necessidade, mas eles não nascem sabendo mamar, né? Eles nascem com essa necessidade. Então, é uma adaptação, né? Tanto pros pais e os pais, porque eu sempre tento incluir muito pai, assim, nesse momento. Até ali na pojadura, né? Às vezes a mulher tá com o peito muito duro, muito cheio, não vai direto pôr o neném, né? Então é a hora que entra o pai, acalma primeiro esse neném e tal, deixa a mãe fazer ali uma ordenha de alívio pra dar uma aliviada, aí de fato coloca. Então é um processo dos pais, né? Porque eu acho que muitos pais, assim, pensam que não, é a mulher, né? É uma coisa da mulher. E hoje, claro, a gente já tem bastante informação que vem girando em torno disso, de como o pai pode auxiliar na amamentação, estar junto, participar junto, né? Mas é algo que precisa ser incluído. Os pais também precisam estudar além pra disso, isso. eu acho que, assim, hoje as famílias, a gente tem muito pouco contato com bebês, né? Então, antigamente, a casa era aberta, entrava, saía, era aquela familiagem, 14 crianças, as 14 mamando na teta. Arrebentou o peito, fica tranquilo, minha filha, que isso aí já vai se resolver, né? E hoje, o que acontece? A gente tem Coloca casca de banana. Isso, né? A gente tem um contato muito pontual, mesmo quando a gente faz uma visita, por exemplo. Você vai na casa de alguém, a criança tá dormindo no carrinho. Aí você ficou lá 1 hora, você vai embora, você vai com aquela leitura. Nossa, olha que fácil ter um bebê. Aí, de repente, você tem um bebê embaixo do seu teto 24 horas e ele não é aquela criança que dorme o tempo inteiro, não é aquela criança que você dá mamar e daqui 3 horas a gente se vê, não. Então, assim, eu acho que também o que assusta muito, pelo menos as gestantes que eu acompanho referem isso, né? Essa necessidade de contato físico assusta um pouco, né? Sim. O colo. Então, aí que entra essa questão, né? De tipo assim, o colo qualquer um pode dar. O bebê vai aceitar colo de qualquer pessoa. Isso sim. E a importância da gente entender que o colo é vida para a criança. É ela se reconhecer quentinha no corpo de alguém, né? Porque, querendo ou não, a amamentação muitas vezes não dá certo por causa dessa demanda absurda. Onde dentro do puerpério você tem uma amamentação acontecendo. Então, não é que os problemas todos acontecem com a amamentação, mas eles acabam respingando na amamentação porque a gente desconhece o que é a necessidade, as necessidades que uma criança tem. É isso que vem bastante, que assim, numa realidade perfeita, né? O bebê nasce, vem pro colo, aí já na primeira hora de vida já começa a amamentar e vai pro quarto, daí a gente deixa ali o casal
arrumadinho, tomado banho, bebê dormindo. Aí no outro dia já tava assim, o bebê não dorme, só que não sai do colo, eu acho que meu leite é fraco, eu acho que não tá sendo suficiente. Então, assim, ter esse entendimento de que o bebê vai sim solicitar bastante, não é porque o leite é fraco, não é porque ele tá com fome, né? Tem muitas outras coisas que por acham trás que a disso. criança vai sair e no outro dia o peito vai encher, e não. Ontem mesmo, o casal, assim, aí na cesárea, né? Então foi uma cesárea agendada ali e tal, por uma indicação. E aí eu já, na hora da cesárea ali, já acordei e já tava saindo o colosso, né? Dela, nossa, que bênção e tal. Aí o neném começou a mamar, nossa, mas será que já é o suficiente? Então, assim, na hora, sabe? Então, na hora. E claro, né, quando essa mulher entende que o colostro vai ser pouquinho mesmo, que é exatamente o que esse bebê precisa, né? Sim. Aí muitas vezes a gente acompanha muito e a gente se compartilha muito essas questões. Da questão, assim, de nos hospitais, às vezes, metem fórmula por qualquer motivo. Qualquer motivo é motivo pra você dar uma fórmula. E daí, meu Deus, mas a criança dormiu muito tempo e muito bem. Claro, né? Claro que sim, porque a fórmula é um peso, é tipo assim, uma feijoada igual a gente, né? Quando a gente come ali uma feijoada bem feita, o que você tem vontade de fazer? Nossa, deixa eu capotar aqui, né? E então tem umas... Quando essa mulher não tem essa informação, ela pensa, não, peito? Imagina, meu neném mamou a fórmula aqui, né? E sabe que isso é uma coisa que me pega muito. Até quando tem alguma situação que o bebê não pode ficar exclusivamente no peito, ou que o bebê foi pra UTI, ou a mãe precisou de alguma outra coisa, mas enfim, o bebê tem o estômago ali pequenininho, né? Ele precisa de gotinhas e já é suficiente. Quando vão oferecer ou fórmula, ou não tem, que oferecem leite materno também, mas eles oferecem uma quantidade muito maior. Sim. E daí sim, aquela mulher ainda não teve a pujadura, ainda não tá com o peito cheio, ainda não tem aquela quantidade de leite que estão dando no copinho e tal. É uma grande coisa que atrapalha a amamentação, né? Como que a gente passa por isso? Tipo, e assim, pra mulher dar conta depois desse estômago que parece que foi expandido antes do necessário. E foi. Foi, né? Então, assim, tem essas questões também. E a gente ainda tem... não vou dizer a sorte, né? Os casais talvez tenham essa sorte de terem essa informação que vem de nós. E também já deve ter acontecido para vocês, né? Às vezes uma mulher que a gente acompanha que fica em alojamento conjunto e ela vê a outra mulher entrando nessa boiada, né? Do tipo assim, do céu, pelo amor de Deus, olha o que ela tá fazendo. Do tipo assim, vem cá, amiga. Deixa eu te ensinar aqui. Recém-parida, né? Ela tá se adaptando, mas ela tem a informação. Então, ela sente necessidade de ir, né? E a gente percebe, assim, que essas mulheres, elas se percebem com um pouco de informação e sim, com a insegurança toda que elas têm, ainda... fazendo diferente do que a maioria vai acabar fazendo, né? Porque hoje, ainda assim, a gente tem muitos casais que vivem a maternidade, paternidade de uma forma muito... não se apoderam disso, né? Então, imagina que vão dar uma fórmula para a criança sem necessidade. É ingenuidade, porque no fim, sim, tem muita fórmula sendo usada indiscriminadamente, assim como a cesárea. Eu sempre mas toda falo. Criança toma e não faz mal pra ninguém. Né? Eu sempre falo que a fórmula, ela é muito igual à cesárea, assim. Quando bem indicada, e tem bebês que que vão precisar. Tem situações que vão ser necessários o uso da fórmula, mesmo que por um tempo. A gente acompanha, a gente vai, né, acompanhando o desmame da fórmula em si. Mas, às vezes, a gente vê que isso não é na proporção que a gente vê acontecer. Igual a cesárea. Exatamente. Né? Exatamente. E até o que você estava falando antes, né, dos nenenzinhos, assim, eu vejo que cada bebê tem um ritmo, né? Até por essa questão, assim, do colo, né, de toda essa demanda, assim... Porque eu lembro a Flor, ela vinha no peito e ela mamava... Isso no primeiro mês, assim, né? Hoje... Mas no primeiro mês, assim, eu lembro que ela vinha, ela mamava e ela se sentia satisfeita muito rápido. Tipo assim, era rápida, a mamada dela era rápida, assim, efetiva mesmo. Se resolvia. Né? Se resolvia, vinha no peito e pronto, né? Claro que em alguns casos, né, ficava ali no chamiguinho e tal, mas na maior parte das vezes ela vinha e aí eu ouvia muito assim, nossa, mas será que essa neném tá mamando o suficiente? Porque ela mama muito rápido. Daí, claro, a Flor, tipo, com as dobra, aleitamento exclusivo. Daí você fala assim, né?
Olha aqui a criança, eu acho que sim, né? Eu acho que tá tudo bem. Mas aí, porque eu tive uma tia que teve neném 3 meses depois que eu, né? E aí a Laura ficava mais tempo no peito, ficava assim 2 horas no peito ali e tal, pra de fato se sentir, né, satisfeita. Então eu vejo que cada neném tem um ritmo, né? Isso e muitas gera vezes dúvida, você vê, no teu caso Sim, era bom, exatamente. né? Era uma mamada efetiva, e ainda assim gera dúvida, você vê? Sim. Então, o tempo de mamada é uma coisa que é muito comum, assim, quanto tempo tem que ser para uma mamada efetiva? Se a gente sentar aqui, nós 3, a gente pedir uma pizza, a gente vai comer cada uma quantidade e cada uma no seu tempo, igual um bebê, né? Então, a gente não tem como saber sem a gente olhar para a mamada. Então, quando a gente fala de mamada efetiva, a gente tá falando o que está acontecendo durante a mamada. Eu preciso observar, né? Não interessa, tem bebê que mama 8, 10 minutos e vai tá ok. Tem bebê que vai mamar 40 e vai tá ok também. Conheça, né? Conheça Sim. o teu neném, conheça isso. É muito uma adaptação em vários sentidos com o recém-nascido, né? Uma nova mãe ali, um novo bebê e tal. Mas tem tudo isso, né? De você conhecer mesmo. Conhece a tua criança, entenda qual é o ritmo dela, né? Preguiçosinho que falam, começa a mamar e dorme. Aí dali a pouco acorda e continua. Aí dorme de novo. Você tem que dar uma cutucada na criança. Falou, mama aí, né? Eu tive 2 experiências engraçado que elas foram internamente, pra mim, muito diferentes, mas elas eram no seu dia a dia muito parecidas, né? Os meus 2 meninos tinham a mesma demanda, só que pra um eu tava surtada, achando que tava tudo errado. No primeiro. E aí a informação, no segundo provavelmente já tinha informação. Né? Exatamente, assim, foi exatamente isso que aconteceu, porque o Fê, ele sempre teve um biotipo mais magro, mais longilíneo, então eu não conhecia a demanda, eu não sabia que o bebê ficava o tempo inteiro no colo. Pra mim era eternamente uma baixa produção, que não era, hoje eu sei que não, mas que era justamente o fato de eu não conhecer o que esperar, né? E com ele eu fiz muita coisa, assim, muita coisa errada, inclusive, né? Eu dei tudo, eu dei chá, eu dei chupeta, eu dei mamadeira, eu dei tudo. E aí... tá tudo bem, não morreu. E tá tudo bem, né? Na época eu não tinha conhecimento, ok, já me auto-perdoei, né? Mas é algo que, assim, como o conhecimento, como a informação muda a experiência, né? Porque aí eu fui entendendo, eu fui relaxando, eu fui vendo que ele ia ficar vivo, né? Vai sobreviver. Aí, né? E aí eu fui tirando tudo devagar, e aí com 4 meses ele mamava exclusivo. Aí com 6 meses eu voltei a trabalhar e eu dei mamadeira. E ele foi até 1 ano e 2 mamando misto, peito e mamadeira. E tava bom pra mim, né? E aí com 1 ano e 2 ele resolveu desmamar e eu falei, tá bom. 1 ano e 2 tá bom. Tava bom até eu conhecer a teoria. Daí quando eu soube, né, que o que ele fez foi escolher a mamadeira porque o fluxo era mais legal, aí já doeu um pouco. Né? Falei, bom, então na próxima a gente vai reorganizar isso. Isso a gente ouve bastante, né? E ele decidiu parar o peito. Gente, criança que desmama assim com menos de 1 ano e meio, ocasionalmente, tem um bico. Tem alguma coisa ali, tem alguma... Eles ainda têm essa necessidade, né? Então tem algo, né? Não é desmamar de tudo, né? Tem uma situação ali que favoreceu, né? E o Dani não, o Dani veio... parrudinho, né? Mamando bem. Ele tinha a mesma demanda que eu tinha com o Felipe, era bastante mamar, bastante mamadas longas, várias acordadas, né? Mas aí eu já tinha relaxado e sabia que era isso mesmo, deleguei o que eu pude, né? A sanidade mental eu comprei com marmita e alguém limpando minha casa. A gente precisa falar sobre isso também, sobre a amamentação e uma rede de apoio, né? Seja essa rede de apoio marmitas congeladas dentro do teu freezer, né? Então a gente precisa de fato conversar sobre isso, assim, conscientizar as mulheres sobre isso, né? Porque
novamente, vem muito com aquela ideia de, não, mas é muito fisiológico. Sim, mas e daí você tem as tuas demandas também. A gente sabe que no começo ali, principalmente da amamentação, você tem uma fome. E daí, assim, quem tá indo no mercado nessa casa? Tem essa comida ali pra você... Se a criança, então, só fica no peito, qual é o momento que você vai comer? O que você vai fazer? Você vai ter tempo pra você parar e cozinhar uma comida de verdade, comer uma comida boa, né? A ideia que as pessoas têm é que a mãe vai ficar o dia inteiro em casa com o bebê, então ela vai conseguir fazer tudo. Sim, vai conseguir fazer tudo, claro. E não é assim. Às vezes ela não consegue levantar do sofá. Eu sempre, assim, proponho, né, para as gestantes que eu vou acompanhar, de fazer um plano de pós-parto. A gente não faz só um plano de parto, a gente faz um plano de pós-parto, porque quem ainda está na primeira jornada, muitas vezes não entende como um bebê vai mudar tanto, assim, essa casa, né? Como assim? A pessoa vai ficar... E a gente até tenta dar uma ajudada, mas eu acho que só vivendo mesmo para ter noção de quanto é intenso, né, os primeiros dias do bebê em casa. Sim, e às vezes vai longe, não é só os primeiros dias, às vezes você tem ali 1 ou 2 meses até você entrar numa coisa que pode parecer uma rotina, né? E aí você fala assim, quem cozinha nessa casa? Aí a mulher fala, sou eu. Aí quem faz a faxina? Sou eu. Aí eu falo, então tá. Então vocês partam do princípio de que a partir desse dia que essa criança nascer, você não vai mais poder fazer nunca mais nada sobre isso. Aí eles se olham, tipo assim, agora lascou, né? Como é que a gente vai fazer? Então é isso, sabe? Porque é isso que eu falei antes. Às vezes, a amamentação ela é um processo difícil porque ela demanda muito. E a mulher se sente, puxa, eu tô só aqui sendo sugada, literalmente. Todas as minhas forças. Né? As minhas forças estão indo junto por esse leite. E eu não consigo mais fazer nada. Eu não sou útil. Como se o que ela estivesse fazendo não é o suficiente, né? Então, também acaba respingando na amamentação. E, na verdade, não é muitas vezes. É um processo que é de reconstrução, é um repaginar funções, né? E aí entram outras dinâmicas. Às vezes é um pai que é mais omisso, que começa a sentir que o pedala Robinho tá vindo atrás dele, né? Às vezes uma mulher que se percebe antes sobrecarregada e que agora ela começa a ver que ela precisa de ajuda e ela não tem, aí é um atrito ali. Então, querendo ou não, a gente sabe, né? Mas como é legal isso, assim, realmente de colocar isso pros casais ainda na gestação, né? Porque assim, não, mas daí quando nascer a gente vê. Não, a gente sabe que não é assim, né? Hormônio vai estar tudo assim, não vai estar as coisas assim naturais completamente, né? Então senta na gestação, conversa sobre a dinâmica, né? A dinâmica de casa, como que vai rolar isso? Não, mas o meu esposo não pode, então, mas vai vir alguém que me ajude, a minha mãe, minha sogra, ou então uma pessoa paga pra estar ali, né, pra ajudar. Então é legal realmente colocar isso assim pros casais já começarem a pensar em como será essa dinâmica, pra não chegar lá e tá tipo assim, meu Deus, tô me afogando, né? No raso, muitas vezes, né? Porque tá fácil de resolver. Tá fácil de resolver, né? São situações assim que a gente vê que não são... Claro, entra na realidade de cada família, mas que não são tão difíceis assim, né? De conseguir conciliar tudo. Eu sempre falo que a maternidade tem que ser leve, mas não quer dizer que não vai ser difícil, que não vai ser intenso, que não vai ter o cansaço físico e tudo mais. Sobre a chupeta que eles sempre falam, eu sempre falo assim, que a chupeta é pra mãe, não é pro bebê. Sim. Então eu falo assim, vai chegar aquele momento que você vai querer, mas você tem conhecimento dos problemas, do que pode acarretar. Mas, se vai chegar naquele momento que você tá num caos, aí vai lá e compra e dá. Mas você saiba o que pode ser de caos depois disso. Então, assim, se você der naquela consciência de que eu sei o que pode dar e eu sei que eu vou ter que lidar com isso depois, mas nesse momento, se eu não der, eu vou surtar, dê. Acho que eu ensino também, né, que porque eu aprendi vivendo, né? Felipe nasceu e eu virei uma leoa, enfiei ele embaixo do braço e eu não deixava ninguém chegar perto, eu me tornei a mãe chata que ninguém quer perto, assim. E não foi legal, né? Eu podia ter feito a coisa acontecer de uma forma mais tranquila. Então, a gente tem que colocar, por exemplo, assim, uma situação que está acontecendo ali.
que é um impasse ali entre o casal. Às vezes uma interferência de alguém de fora, alguém que quer dar chupeta e esse casal não quer, né? Enfim, N situações que vão acontecer nesses primeiros dias, porque tá todo mundo tentando se entender, né? Nesse novo cenário. Tá todo mundo tentando fazer a criança parar de chorar. Né? Às vezes... Se reconhecer uma nova pessoa também, né? Se reconhecer uma nova mulher, se reconhecer um novo homem, um novo pai. Então tá todo mundo num processo interno, né? Lidando com um recém-nascido. Numa piscina de ondas, né? O que é que essa decisão, né, vai acarretar daqui 2 anos, daqui 5 anos? Então, às vezes é uma avó que fica enchendo o saco para pôr a meia no pé. Põe a meia no pé, gente. Isso aí não vai acontecer nada. Põe a meia, a hora que a avó for embora, tira a meia e pronto. Não interessa que tá 30 graus. Ela ficou satisfeita que você, né? Ok, ela me ouviu, que bom. Então, agora, um bico, ele tem as consequências a longo prazo. Entender isso, acho que isso também é um ponto delicado, porque o que acontece? Muitas famílias não querem dar, muitas famílias não têm, muitas famílias ganham, e em algum momento elas se veem tentadas, né? E já me tem aconteceu... um bico ali dentro da gaveta? Eu sempre brinco, quer que eu levo? Eu levo embora, né? Eu sempre falo, não tem em casa, porque quando chegar no ponto de você ter que sair a qualquer horário do dia para ir comprar, é porque realmente tá... Justo. Mas é algo que, assim, a gente... muitas vezes acontece, né? Da gente chegar na casa e a pessoa tá ali, ai, cara, eu tive que dar, como se ela tivesse que se justificar pra gente. Sim, isso acontece, verdade. A gente ensina que a decisão é consciente, né? A gente coloca o livre-arbítrio. É melhor a pessoa saber que isso pode causar um problema do que ela se sentir inibida de dar. Não é a questão de se sentir inibida, é que nem eu sempre falo, eu não vou morar embaixo do seu teto. Se a sua vida tá um inferno porque a criança precisa ficar no peito e você não pode deixar, você vai pagar o preço da sua decisão, né? E você vai assumir isso, porque afinal é uma decisão consciente. Você sabe o risco que tá correndo, você sabe o que vai acontecer, e se acontecer, você vai ter que decidir. É isso, né? Então, é muito engraçado. Ou você lida com isso agora, com a amamentação ali, com o neném o tempo todo, ou você lida com isso depois, que é ali essas consequências, né? Justamente, né? Porque a gente pensa assim, e isso muita um é gente débito fala. e um é crédito. Exatamente, né? Muita gente fala assim, mas se for só a questão do dente, depois a gente põe um aparelho. Então, né? Não fica só nisso, vai muito além. Vai ter que ver como é que tá essa amamentação, como é que tá essa produção, como que esse bebê tá sugando, se ele vai sugar diferente o bico, vai chupar diferente o peito. E sabe que eu já ouvi... E aprender a olhar esses sinais, né? Opa, pegou diferente ali, já suspende a chupeta, porque vai dar problema. Sim. Mas eu já ouvi, assim, alguns casos bem aleatórios, assim, nada muito próximo, mas de que... a minha amamentação não deu certo. Tipo, não deu certo e, sabe o que? Também eu não quis. Né? Porque daí eu acho que é uma coisa pra se justificar pra pessoa mesmo, né? Tipo, não é só que não deu certo, né? Ela também não quis. É a mesma coisa do parto. Quando não deu certo o parto, ela põe a culpa no eu não dilatei, eu não entrei em trabalho de parto. E eu penso, em qual cenário consciente, né? Em qual cenário consciente que essa mulher tem informação que ela não quer amamentar? Aí depende muito do que ela já claro, viveu. Sim, né? Mas é umas coisas assim que você pensa, né? Meu Deus. Ou talvez ela quis, mas ela só falou isso também pra um conforto no coração, mas né? Que entra na questão informação, na questão relação dela com o corpo, a relação dela do que ela já viveu. Tem muita coisa, assim. Às vezes ela nem sabe. É aquele negócio, tem um monte de criança que toma fórmula, por que o meu não pode tomar? Então é mais falta de informação mesmo, eu acho. Então, mas exatamente em qual cenário então que essa mulher tem de fato a informação, que ela entende que sim, é muito importante, que é necessário, né? Ela escolhe não fazer isso, né? Não sei. Eu acho que isso tem muito a ver com o próprio fato de maternar, né? A gente não tem ideia, eu acho que nem 1%, né? Do que é realmente todo o universo que a gente vive quando a gente já está imerso nele, do que quando a gente está olhando ele logo ali. Né? A gente tá grávida, a gente fantasia muita coisa. Vocês provavelmente foram assim também. Todo mundo tem isso,
né? Não tem como a gente falar assim, não cria imagino. expectativas. Cria, sim, todo mundo cria. Não tem como, né? Às vezes a expectativa é só visualizar, é olhar ali na frente e falar, puxa, tô imaginando dessa forma, né? E às vezes é duro, né? A gente falar isso, mas assim, eu entendo quem não quer ser pai e mãe. Eu entendo também. Eu também entendo. Porque ser vai transformar toda a tua vida em todos os âmbitos, né? E a gente pode, inclusive, deixar que transforme de uma forma incrível, que acho que é o nosso caso, por exemplo, né? Nós fazemos o que fazemos porque os nossos filhos nos colocaram nesse despertar. Mas às vezes não vai ser tão legal. Às vezes vai ser mais doloroso, porque a pessoa criou uma expectativa tão grande e a coisa está num outro extremo que ela não consegue falar, tá bom, gente, a realidade que eu tenho é essa, então vou aceitar e vou me entregar. Ela não entra nesse girar de chave. E aí quem sofre é a família toda. Mas sabe que eu sempre digo isso assim, no nosso grupo de amizades tem vários casais novos, assim, né? 30 e poucos ali, que muitos não querem ter filhos ainda, porque eu falo, ainda, tipo assim, não fica pensando sobre isso. Não fica pensando, nossa, será que a gente quer? Porque em algum momento isso vai surgir, né? Em algum momento isso vai vir, assim. Mas eu sempre digo, se você quer, tenha, porque é a coisa mais maravilhosa que você vai fazer na tua vida. Se você não quer, não tenha, porque é a coisa mais desafiadora que você vai fazer. Isso. Então é isso, assim, porque eu tenho amigas, assim, já mais velhas, 40 e poucos, 50 e poucos, que não quiseram ter filhos. Em nenhum momento surgiu isso, e elas lidam, assim, muito bem com isso, e realmente, mas se então, porque, né, eu sou curiosa. Não, mas e se você voltasse? Será que não? Não me vejo, não quero. E tá tudo bem, né? Às vezes a sociedade cobra muito, né? E aí, como se fosse a coisa mais fácil que você fosse fazer na tua vida, né? Sim. Gestar, ser mãe, maternar, uma família nova, né? Então O próprio gestar, ele é muito idealizado, né? Tem mulher que se sente muito mal, né? Não no sentido de... Eu tô falando fisicamente mesmo. Sim. Não se encontra no corpo que ela tem. É aquele corpo que muda o tempo inteiro, né? Essa semana mesmo eu tava falando com uma gestante e eu falei pra ela que eu tinha comprado uma calça pela internet na gestação do Dani, e daí quando chegou a calça ela era enorme, assim. Eu falei, nossa, acho que eu não vou usar. E aí no final era a única calça que você tinha, sabe? Então são coisas que a gente nunca imagina passar, só que quando você já se vê, você já tá passando. Tipo assim, aceita, minha filha, aceita que dói menos. Mas rola muito isso também, né? A percepção de cada mulher ali, porque tem gestantes minhas, assim, que você olha aqueles ensaios, assim, que elas fazem aquela barrigona, e eu acho a coisa mais maravilhosa do mundo. Eu falo, meu Deus, que maravilhosa. E a mulher tá, tipo assim, eu não vejo a hora que essa criança nasce. Tem umas que estão, tipo assim, nossa, que delícia, essa barrigona, tô me sentindo maravilhosa. Então é isso, né? A percepção de cada mulher mesmo. Exatamente. Viu? Eu quero voltar lá no começo que a gente começou a falar. Eu fiquei com uma pergunta guardada. Que você falou de começar a se preparar para voltar a trabalhar já nos primeiros meses ali de ordenhar. Então, esse leite pode ficar congelado vários meses? Pois é. A gente tem um impasse sobre isso, né? A gente tem duas referências que a gente pode levar em consideração. Então, a gente tem a referência dos bancos de leite do Brasil, que fala em 15 dias. Que, para mim, particularmente, é um prazo cruel. Eu também acho, tá louco. Porque para uma mãe que tá lá 4 meses, um bebê que às vezes ainda tem uma demanda de mamar que é pancada, ordenha, porque o corpo precisa reagir, né? Eu brinco que ordenha é igual atividade física, você faz hoje para ter o resultado daqui um tempão. E aí você ter 15 dias de tempo hábil para fazer um estoque é complicado, né? Só que a gente está falando de bebês que vão receber um leite e bebês que estão em risco de alguma forma. São bebês com prematuridade extrema, são bebês que tem que ter um leite tipo muito inócuo, muito zero bichinhos, né? Muito fresquinho. Então em função disso que também essa referência acaba sendo usada. Então quando ele é ordenhado para doar, é 15 dias. Mas quando a gente fala de uma ordenha para um bebê próprio,
o leite é meu e é pro meu bebê. Gente, protocolo americano, 6 meses. São as minhas lindo. Bactérias, eu tô fazendo aqui do meu jeito, né? Realmente. Quando eu doava pro banco de leite era isso, era toda semana, né? Elas passavam e provavelmente na semana que elas pegavam já era ofertado esse leite, né? Mas eu também, 15 dias tá louco. Não... Eu já deixei muito leite meu congelado pra Flor, pensando assim em longo prazo, né? Mas ela nunca tomou o meu leite. Mas é que a nossa cabeça às vezes precisa disso. Nunca. Sabe? A nossa cabeça precisa de um leitinho guardado. Sim, quando eu comecei a dolar, por exemplo. É muito legal isso. Comecei a dolar e expliquei toda a dinâmica pro Marcelo. Você vai pegar esse leite, vai descongelar aqui em banho-maria, vai dar num copinho. Se não for pegar no copinho, então tenta na mamadeira. Ela já tava com 1,5. Tipo, já tava assim, né? Se aqui der alguma coisa, né? Aquela coisa. Não, nada. Tinha a colherinha também. Então, não vai ter a teta da minha mãe? Então, não beleza. Quero. Então, eu não quero nada, obrigada. Inclusive, tem bebês que quando a mãe volta a trabalhar, ela deixou aquele baita daquele estoque. Energia, né? Energia, promessa, crença naquele frasco. E a criança não aceita. E aí, quando a mãe chega, ela se esbalda. Então, assim, tem isso também. E aí a gente volta também. Cada bebê tem um ritmo, cada bebê tem as suas próprias demandas, né? A sua própria realidade. Uma não quer dizer que vai funcionar para outra e tá tudo bem, né? É sobre isso. Acho que para tudo, né? Para tudo, porque quando a gente olha, por exemplo, a expectativa que a gente tem quando o bebê nasce em relação a mamar, a sono, a introdução alimentar, né? Então, quanto mais a gente cria a expectativa, maior é a chance da gente cair do cavalo. Então, ali que fala, que ela tem até vergonha de falar, mas a Flor dormia quase a noite inteira, né? Mas é que assim, eu realmente não gosto de falar muito. Mas foi até um assunto para um próximo, assim, a gente conversar sobre o nosso maternar, né? Juntar isso. Mas, a Flor foi fora da curva, assim. Eu tava me preparando, eu me preparei. Ela não consegue nem dizer que é difícil, que Não, eu me preparei. A Flor começou a ser começou a ser desafiadora, né? A maternidade começou a ser mais desafiadora pra mim depois de 1 ano. Porque nos primeiros meses, mas eu sei hoje, porque aí eu pensava, isso começou a ser a minha realidade, né? Porque, óbvio, era o que eu tinha vivido e tal. Mas daí quando eu comecei, né, a acompanhar tantas famílias e tal, peraí, por isso que eu não gosto de ficar falando. Eu falo, pode ser que seja, né? Só que sabe o que eu acho? Eu penso, vira e mexe, eu penso sobre isso, assim, sobre as primeiras semanas, como era tudo muito, tipo, maravilhoso e leve. A minha percepção. A minha percepção, a percepção do Marcelo, como a gente tava, tipo, tranquilo com tudo aquilo. E é o que eu falo sempre pros pais, assim, porque vocês devem ver isso também, assim, quando os pais sentam, assim, às vezes no último encontro ali, que então o parto tá chegando, e você vê um rosto de sim, estamos confiantes, estamos com informação, mas você vê um rosto de desespero, de assim, meu Deus, como que vai ser? E eu sempre digo isso, tanto que tem estudos, né? A neurociência fala sobre isso, que pais tranquilos, crianças tranquilas, pais seguras, crianças seguras. Então eu até fico pensando se não tem essa relação, assim, de como a gente, né, sempre teve uma tranquilidade, assim, uma segurança muito grande ali, enfim. E mesmo quando as coisas acontecem de uma forma diferente, a gente vai ter períodos em que a gente não quero pensar sobre isso, vou deixar a coisa andar. E tem momentos que você vai falar, não, isso aqui precisa ser olhado, vou precisar buscar, né, em algum lugar. A Flor dormia super bem, o Daniel não, né? O Daniel acordava a cada 2 horas. E você viu a diferença sobre em relação a tudo, assim, né? A 2 filhos. Eu acho que o legal dos 2 filhos é isso, assim, porque foi completamente diferente. Muito, até hoje, eles são totalmente diferentes. Ter outro, porque foi tão tranquilo. Eu também. Eu falo, não é esse medo que vai me impedir de ter outro filho. Mas eu penso, só que ao mesmo tempo eu acho mais assim, incrível é que essas diferenças entre eles, elas são muito peculiares a quem nós somos. Então, por exemplo, o Felipe tem muito do Rodrigo, assim. Tem horas que eu falo pra ele, filho, vamos fazer tal coisa? Ah, mãe, não quero. Aí dá 5 minutos, ele fala, então tá bom. Igualzinho o Rodrigo. E aí você vai vendo, tipo assim, reações, a forma como eles agem de acordo com uma situação que acontece, é a gente. Então, o quanto eles realmente não só aprendem, mas o quanto eles ensinam pra gente.
Porque é muito mais fácil a gente rever o que a gente tá fazendo e como que a gente precisa agir quando a gente vê no outro. Muito, né? muito. E aí você vai lá e quer ensinar, daí você fala, opa, peraí, você faz igual. Né? Nossa, muito isso, assim. E tanto que ali depois de um ano que começa, né? Você sabe ali o girar de chave de um ano, né? Que vem um monte de coisa junto. Eu me considerava uma pessoa muito paciente. Imagina, calmaria em pessoa, paciência, que Deus jogou toda a paciência do mundo em mim. Eu passei várias vezes na fila. Eu pensava que era assim, né? E aí, quando eu de fato precisei, começou as demandas maiores, começou a ter uma personalidade fortinha ali, aí eu falei, meu Deus. E aí, tipo, tanto que teve umas semanas ali, uns dias, não sei, que eu dei uma surtada e daí, opa, não, peraí, girar, né? Tipo, eu preciso, ela tá me ensinando algo, eu preciso mudar algo real interno, isso. né? E sempre, eu acho que sempre é interno. Sempre é algo, não só com os filhos, né, gente? Vamos falar agora sobre relacionamentos interpessoais. Sempre é algo que provavelmente é algo que você precisa olhar, né? E eu vejo que, assim, é mais fácil, por exemplo, eu lidar com o Felipe, que é diferente de mim, do que lidar com ele, com o Daniel, que é a minha sombra. Assim. Claro. Por quê? Porque eu tenho dificuldade de lidar com os meus desafios internos. É lógico que alguém que joga isso na minha cara... É tocar na tua ferida, né? Exatamente. Que já é uma coisa que você sabe ali, né? Mas, claro, nem tudo que é consciente é fácil de mudar, né? Vamos falar a verdade. E é muito engraçado isso, porque às vezes a gente tá em casa e eles estão querendo dar aquela fervida, assim... A coisa vai crescendo, a conversa vai, né, encorpando, vai acalorando, e aí ele fala, eu assumo. Aí, porque eu não vou ter aparato para aquilo naquele momento. Então, são coisas que, assim, agora, nesse level up, né, que eu falo, é muita argumentação, é muita presença, a gente tem a ideia de que a criança cresce e se desenvolve e ela fica independente. Não, gente, ela fica cada vez mais dependente da atenção, da escutativa. E aí a gente começa a ter uma preocupação maior, não é? Exatamente. Com o que eles tá indo mais pro mundo, né? Eu acho que rola isso, assim, Uhum. também, de como que eu vou entregar essa criança pra sociedade, né? Eu acho que vem E a gente isso, deixar assim. de ser a única referência. Eu Exatamente. acho que isso dói, assim, ainda desce quadrado, sabe? Mas lá na escola falaram que é assim. Não é, Pois como, é. como você tá falando. Pois é, querido, mas aqui dentro... Não, mas é assim, você cuidar de um bebê é difícil, mas é cansativo. É um desafio físico. Você criar um ser humaninho ali com vontades, com características, com personalidade, é muito desafiador. Dá um medo real. Só que quando isso retorna, assim, quando a gente começa a ver eles desenvolvendo, é tão gratificante, né? Quando eles fazem alguma coisa por eles que é reflexo do que eles viram, do que... Um exemplo que eu acho muito fofo, que o sonho do Guilherme é casar e ter filhos. Ele quer ter 4 filhos. Bom. E daí, lógico que vai passar a adolescência ainda, acredito que vai mudar um pouco isso. Ou não, mas esses dias eu tava não. analisando porque tem muita gente que fala, não, casar não e tal, né? Mas assim, o que ele vê é a família ali, o pai e a mãe dele, que tem um casamento muito legal, ele gosta do família, a gente sempre faz coisas em família, então aquilo pra ele é maravilhoso. E Deus sente um orgulho danado. Eu falei, então a gente tá passando A referência é boa. uma referência boa, que é o que ele quer viver isso, ele quer ter a casa dele, ele quer ter a família dele, só que ele quer fazer diferente da gente, que ele quer ter bastante filho. Porque é o que ele sente falta na nossa casa. Sim. Que Então, legal, bem eu acho lindo sensacional. isso mesmo, bem fofinho, querido. Mas a linha entre você, a linha é tênue, assim, né? Entre você, o que ele te traz e aquilo como isso bate em você, o que é que você acredita sobre o que ele te trouxe e o que é que você realmente quer deixar de suprassumo para que ele viva aquilo. Isso é muito difícil. Eu já falei pra ele que não é bem assim, que ele tem que conversar com a mulher que ele vai se apaixonar, ver se ela quer isso. Calma, mas vamos deixar ainda no encanto, na minha família perfeita. Aí depois ele vai aprender sozinho, provavelmente, né? Porque na teoria, né, é tudo muito... Mas que legal isso. É realmente isso, né? Sim. É o que viveu ali e acha...
ele se sente seguro, né? Se sente seguro e é isso que ele quer passar pra frente. E é isso. A gente entrando nesse assunto, dá vontade de entrar, assim, eternamente nesse assunto, né? Mas tá aí também, nos próprios episódios que a gente faz, a gente tem ideias para os próximos, então isso é maravilhoso, né? Às vezes a gente começa pensando, mas o que a gente vai falar tanto nesse? E aí a conversa simplesmente desenrola. E é isso. Mas, Ká, muito obrigada pela tua presença. Imagina, eu tá? agradeço. De verdade, foi a primeira e provavelmente não será a última vez que você vai vir aqui. Então, muito obrigada. Obrigada, gente. É isso aí. Se ficou alguma dúvida, mande lá pra nós. Se inscreva no nosso canal, deixa um comentário, curte esse vídeo, mande pra sua amiga. E é isso. Muito obrigada. Tchau, tchau. Tchau.